Os jornais estão cheios de notícias, um prato cheio para os alarmistas. Com o comedimento de sempre, vamos tentar analisar algumas delas. Vejamos aqui este caso, da Bolsa, a Bolsa brasileira, despencando 12% na pior queda do século. É realmente bombástica esta notícia. Aqui do lado eu tenho o encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. O que está por trás desse encontro, além da Venezuela, é que a gente não sabe muito bem, porque naquela nota oficial não estavam lá as chamadas letras pequenas dos acordos, aquelas que ficam ali escondidinhas para ninguém ler e também para ninguém divulgar. Eu me refiro ao grande público. Daqui a pouco eu falo sobre esse encontro do Bolsonaro com o Trump, o terceiro ou quarto, nesse 1 ano e 2 ou 3 meses de gestão bolsonarista. Vamos ver aqui o que aconteceu hoje. Além do noticiário muito carregado, da incidência do coronavírus, que agora também atinge a Espanha, depois de se abater severamente sobre a Itália, que hoje praticamente se isolou para o mundo. Bom, vejamos aqui essa Bolsa brasileira despencando 12%, e Bovespa tem o circuit breaker, que é aquela suspensão imediata depois que a Bolsa caia 10%. Isso aconteceu 2 vezes neste dia de hoje. Então diz que Bovespa tem circuit breaker, dólar dispara para 4,727 em dia de tensão com coronavírus e guerra do preço do petróleo. Olha, esta é outra guerra também, outra crise de proporções planetárias. Porque justamente houve uma briga entre a Arábia Saudita com a Rússia, não se entenderam, e aí cada um foi para o seu lado. Resultado, o petróleo despencou quase $30, estaria em torno aí também dos $30 ao barril. Bom, aqui o governo da Itália impõe restrições de viagem em todo o país por causa do coronavírus. A Alemanha lança plano de socorro a empresas e empregos ameaçados. Se vê aqui por este jornal é o País da Espanha, que tem uma edição especial para a América Latina, quando diz que a situação da economia não é só brasileira. A Wall Street, por exemplo, que é lá a Bolsa de Nova York, encerra sua pior jornada desde a crise financeira de 2008, com uma queda de 7,8%. Mais adiante o jornal fala que o colapso dos mercados mundiais ataca as principais moedas e bolsas na América Latina. O petróleo sofre o maior despenque desde 1991. E a Bolsa Espanhola registra sua maior queda desde o Brexit. Essa notícia aqui, que a meu ver é também muito preocupante. Madrid fecha todos os colégios e deixa sem classe 1,5 milhões de alunos diante do avanço da epidemia. Me chamou muito a atenção essa notícia que foi dada em primeira página lá do site de El País, com uma certa descrição, e dizendo o seguinte:
que 4 congressistas em quarentena, depois de ter tido contato com um contagiado, contagiado pelo coronavírus, num conclave de políticos conservadores. Olha aí, prestem bem atenção. O presidente Donald Trump também participou no deste evento, mas não teve contato direto com a pessoa infectada. Bom, este encontro da superdireita, representada ali por praticamente os grandes países do mundo, dizem que os organizadores desse evento recomendaram no domingo à noite todos aqueles que assistiram ao conclave, quer dizer, essa reunião, esse evento anual que ocorreu em fevereiro. O presidente estadunidense disse que não estava preocupado em absoluto da possível ameaça de vírus na Casa Branca. O congressista de Geórgia, Doug Collins, que deu a mão a Donald Trump, e o representante da Flórida, Matt Gaetz, que se inteirou quando estava a bordo do Air Force One, que é o avião do presidente, a caminho de Orlando, de que havia estado em contato com o contagiado do conclave, decidiram esta segunda-feira submeter-se voluntariamente a uma quarentena. Cruz, senador pelo Texas, publicou domingo que, por causa de ter interagido brevemente com a pessoa infectada naquele congresso, se ficaria em casa, e depois esclareceu que não sentia nenhum sintoma associado ao coronavírus. Na mesma linha, Gosar, congressista do Arizona, tuitou dizendo que ele e outros 3 membros de sua equipe permanecerão isolados depois de um contato sustentado, quer dizer, ocorrido naquele congresso com a pessoa contagiada. Todos somos assintomáticos e nos sentimos muito bem. Como não somos alarmistas, vamos acreditar na palavra do Trump, que a Casa Branca, por enquanto, não está ameaçada de contrair o tal do coronavírus. Ainda que o Trump tenha recebido o Bolsonaro e cumprimentado, apertado a mão do presidente brasileiro, mas ele diz que não tem risco nenhum. Então vamos acreditar na palavra do presidente americano. Aqui no Brasil a notícia não repercutiu, não sei porquê. De qualquer maneira, está aqui no jornal É o País, e que está aberto ao acesso de qualquer internauta aqui ou alhures. Bom, retornemos então ao assunto que eu considero principal deste vídeo, que é o encontro dos dois neste fim de semana. Como a gente sabe, o Bolsonaro não visitou só o presidente americano. Ele visitou unidades americanas militares, inclusive o Comando Sul dos Estados Unidos. O Comando Sul, como a gente sabe, é aquele comando especificamente destinado ao que eles chamam de proteção da América Latina. E é presidido por um almirante, e este almirante também esteve com Bolsonaro. E de oficial, o que saiu desse encontro? Alguma luta, algum propósito para lutar contra o coronavírus? Ou esta crise mundial aí do petróleo e da própria doença que ameaçam as bolsas e a economia de praticamente o mundo inteiro? Não. A prioridade aqui, olha como é que está essa manchete. Manchete do site UOL. Em nota, Bolsonaro e Trump reafirmam apoio a Guaidó na Venezuela. Veja aqui o que tem mais embaixo. Presidentes jantaram na noite de sábado na Flórida. Norte-americano reafirmou apoio à entrada do Brasil na OCDE.
Trump não comentou risco de aumento das tarifas de setores como aço e alumínio. Bolsonaro elogiou a atuação de Trump no Oriente Médio. O presidente Bolsonaro e o presidente norte-americano divulgaram declaração conjunta neste domingo, reafirmando a aliança estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos, aprofundando a parceria entre os seus dois países. Os líderes reiteraram o apoio a Juan Guaidó. A gente sabe que o Juan Guaidó é aquele rapaz que é deputado federal na Venezuela, que se autoproclamou presidente interino ou presidente encarregado daquele país. Então, autodeclarado presidente da Venezuela, Bolsonaro elogiou o plano de Trump para o Oriente Médio. Antes dessa viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, uma semana antes, esteve lá também com o Trump o presidente da Colômbia, Iván Duque, fazendo iguais ameaças à Venezuela. O Maduro analisou aqui estes dois encontros, né? Isto aconteceu antes, acho que foi na quinta ou na sexta-feira. Mas o Maduro disse que há um plano para uma articulação do Trump com o Brasil, no caso o Bolsonaro, e o Iván Duque na Colômbia, para invadir militarmente a Venezuela. Ouçamos o que diz o presidente da Venezuela, o presidente eleito e presidente de fato e com todos os instrumentos de poder. Não é aquele presidente, digamos, fictício como o Guaidó, que, por causa de ser o homem escolhido pelos americanos, ele é reconhecido por 60 países, inclusive o Brasil. En todos sus 21 años es tener los pies sobre la tierra. Ele diz que essa revolução lá bolivariana, né, que colocou o Chávez no poder, e ele próprio, Maduro, com a morte do Chávez, que acaba de fazer 7 anos de falecidos, esses 21 anos demonstraram Ser objetivos, saber a qué nos enfrentamos y sacar pecho y enfrentar todas las circunstancias que nos toque con inteligencia. Então ele diz que o principal objetivo deles é ser justamente objetivo. Con valentía, con estrategia, con capacidad, con despliegue de fuerza. Ese es el éxito de la Revolución Bolivariana. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Então ele diz que houve a decisão de um plano de guerra na Venezuela a partir da Casa Branca. Por eso es que Trump se lleva al títere vendepatria Guaidó para allá. É por isso que o Trump leva o títere, que ele chama o presidente encarregado, o Guaidó, lá para os Estados Unidos. Y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna. E logo determina ao Guaidó que cumpra medidas destinadas a desestabilizar a Venezuela. Solo pido oído. Por eso convoca a su otro títere, el subpresidente de Colômbia. Então convoca também outro títere, que é o presidente da Colômbia, o Iván Duque. Y el único tema que hablaron, no hablaron del narcotráfico, de cómo está creciendo la exportación de cocaína desde Colombia para Estados Unidos, no, hablaron de Venezuela. Não falaram nada do aumento, né, do tráfego de drogas para os Estados Unidos. Falaram principalmente sobre a Venezuela. Y Trump le dijo a su presidente Iván Duque: ¿cómo va el plan que tú me dijiste que garantizabas a Venezuela? No estoy exagerando. Tengo información de primera mano. Lo agarró por la perchera y le dijo: tú me dijiste que garantizabas a Venezuela. Ele disse que o Trump cobrou do Iván Duque
a promessa do Ivan Duque de dizer que ele, Ivan Duque, segurava a Venezuela. Y Duque se vino desesperado por cumplir la TRUM y mandar mercenarios que llenen de violencia, guerra y terrorismo bombas a Venezuela. No. Então o Ivan chegou lá na Colômbia e articulou uma série de atividades e ações contra a Venezuela, inclusive a mobilização de mercenários e jogar também bombas sobre o território venezuelano. No estoy exagerando, solo quiero llamar a la conciencia, tocar la campana de la alerta nacional a todo nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de Colombia y del mundo. Y ahora fue citado en la mansión de Donald Trump en Miami. E agora ele entra no caso Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Único tema: empujar al Brasil. Então o único tema desse encontro do Trump com o Bolsonaro é empurrar o Brasil a un conflicto armado con a um conflito armado com a Venezuela. Venezuela. Es el único tema que tiene con Jair Bolsonaro y desde Venezuela lo denunciamos y le pedimos a los sectores democráticos, humanistas, al pueblo de Brasil y a las fuerzas militares de Brasil que detengan cualquier aventura, cualquier locura de Jair Bolsonaro en coordinación con Donald Trump contra Venezuela. Então ele pede ao povo brasileiro e às forças democráticas que contenham, segurem, não é, este plano para atacar a Venezuela. Así que nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. Então o Maduro diz que o importante na Venezuela é ter os pés sobre a terra, ou seja, agir com segurança diante dessas ameaças. Y así como salimos al frente a todas las amenazas. E assim como em outras ameaças, não é? O país ficou à frente com seu governo ainda existente, né? O governo democrático, e sem, inclusive, evitando intervenções militares dos próprios Estados Unidos e dos países vizinhos, como foi tentado em fevereiro do ano passado, com aquela história de ajuda humanitária através das fronteiras da Colômbia e do Brasil. En el año 2019, así como le hemos salido al frente a todas las amenazas año por año, con el plan de la patria y las 7 líneas estratégicas, afinemos la unión cívico-militar policial. Então ele diz que é por isso que é importante a união cívico-militar e policial lá na Venezuela, é que tem garantido a sobrevivência da democracia e do poder democrático elegido diretamente pelo povo. El poder popular con la Constitución en la mano y vamos entonces al combate para ganar la paz, para garantizar la paz en cualquier escenario que nos toque en los días, en los meses y en este año 2020 que está en pleno desarrollo. Então, assim, o Maduro super pressionado, né, por aquela potência nuclear, econômica, militar, ali bem pertinho da Venezuela, mas que, segundo ele, com a união popular e o apoio, né, que ele tem das forças armadas e também policiais, ele aqui não citou aquelas suas milícias, que estariam hoje com mais de 1 milhão, às vezes até 2 milhões de pessoas mobilizadas para defender o país. Então é essa a crise que a gente está vivendo. Não é só a questão econômica ou a questão do coronavírus, mas também é essa ameaça de invadir a Venezuela. A Venezuela que nesse momento se encontra até numa situação digamos, privilegiada em relação ao coronavírus, porque ela não foi atacada diretamente pelo vírus. Há algum ou outro caso, mas que também, apesar de ter sido
Agora, recentemente, com essa crise do petróleo, com a queda do petróleo, ela, por ser um país petrolífero, ela já estava com uma produção abaixo do esperado. Estava com uma produção muito baixa, justamente por causa daquelas sanções dos Estados Unidos. Então, de forma que essas sanções dos Estados Unidos, que também pesam sobre o Irã, agora com a crise do petróleo, atinge indiretamente mais os Estados Unidos do que a própria Venezuela ou o Irã, porque, por exemplo, as empresas americanas tiveram violentas quedas na Bolsa de Valores, como também teve a nossa Petrobras, salvo engano, teve mais de 20% de prejuízo.